Shalom! Quando nós falamos de amor, é muito comum nós encontrarmos por aí uma exigência. Eu só faço se o outro fizer. Isso é reciprocidade. Todo mundo pede isso, mas são poucos os que estão dispostos a dar sem o compromisso de receber. E são poucos que entendem que cada um vai dar somente aquilo que tem. Ninguém vai dar o que não tem. E independente disso, o que importa é a minha essência e não o outro propriamente em si. Um exemplo disso é Yeshua, né? Se nós olharmos para os ensinamentos dele, ele deu sem esperar receber, sem cobrar que as pessoas o seguissem, sem exigir que as pessoas acreditassem. Quantas pessoas foram até ele só para serem abençoadas? Quantas pessoas que foram até Yeshua só para receber alguma coisa e depois foram embora e nunca mais voltaram? A essência do amor é ter a capacidade de ser um manancial de boas coisas, de boas virtudes, de gratidão, de bons ensinos. É a capacidade de você dar sem esperar nada em troca, do altruísmo, da empatia, de você se colocar no lugar do outro e você realmente sentir. E se você tem dons e talentos, fazer alguma coisa. Porque que adianta você ter talentos e dons e ser egoísta? Só fazer se você vai ter algum ganho financeiro, emocional, seja lá o ganho que você espera. Esse é o fundamento do egoísmo. E é onde a nossa sociedade hoje está imersa. O amor, ele vai muito além dessas coisas. E o amor incondicional, então, nem se fala. Eu acho que a sociedade hoje em dia não sabe o que é isso, né? Tudo vira palco, tudo vira show, tudo vira ganho. E a palavra até nos ensina: de graça recebeste, de graça dai. E Yeshua conseguiu fazer isso. Andou com a escória da sociedade, com os rejeitados, aqueles que não eram bem-vindos ao templo, com os ignorantes, analfabetos, prostituta, ladrão, doentes, leprosos. Ele teve a capacidade de dar a essas pessoas aquilo que a sociedade controlava. E só dava para quem pagava impostos, para quem contribuía com as ofertas, para quem estava presente todos os sábados. Só limitava o acesso às informações. E Yeshua veio e rasgou o véu do Santo dos Santos e deu essas informações e o amor, a atenção, o carinho a quem se achegasse, independente se a pessoa ia ficar ou não. Yeshua é um exemplo a ser seguido e que, como Paulo disse, o maior deles é o amor. E se a gente não tiver isso, não é só a sociedade que está em decadência e que não tem mais jeito e não vai voltar a ser o que era um dia, mas nós vamos ficar com um débito enorme lá naquele dia, porque além de amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. E se para eu amar o meu próximo existem condições, e aí? E eu não estou dizendo que amor é passar pano pro errado, pro erro. Não, Yeshua jamais fez isso. Muito pelo contrário. Aqueles que eram idólatras, avarentos, assassinos e que não queriam a correção e não aceitavam. Tem os exemplos, raça de víbora, que ensinava errado. Jamais, ele não passou pano para o erro, mas ele acolheu todos que se arrependeram. Ainda que o arrependimento fosse momentâneo, não humilhou, não xingou, não agrediu. Talvez, ao invés da gente ficar exigindo que as pessoas se encaixem num quadradinho,
está na hora de nós amarmos, olharmos para dentro e pensarmos o que temos feito, o que podemos mudar. Está na hora de nós mudarmos a nossa realidade. Está na hora de nós deixarmos de sermos hipócritas e usar os dons e os talentos que Deus nos deu em favor do outro. A mudança começa em nós. É tudo sobre nós. O prestar de contas não é sobre o A, o B, o C, é sobre nós. E tudo coopera para que a gente amadureça, por mais difícil que a situação seja. Pense nisso. E aprenda o amor. Shabbat Shalom.